Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães, eu vou ser o host dessa primeira temporada aqui do nosso podcast. E para esse episódio não é nem o primeiro, né? O episódio 00, é o nosso MVP, o nosso piloto. Eu convidei a Camila Guimarães. Ela é Guimarães também, mas não é minha prima. Toda a teoria que seríamos da mesma família, mas não somos. A gente trabalha junto já há algum tempo, mas eu convidei então a Camila para o nosso episódio piloto. Ei, Samu, que eu acho que o podcast deveria chamar, inclusive, Pod Guimarães, né? O nome foi difícil, viu? Porque a gente pensou em muita coisa. Nós vamos falar sobre o nome lá na frente, porque a gente pensou, se a gente falava, vamos falar de RH, vamos falar de gente de gestão, mas não vou queimar a pauta não, a gente tem alguns assuntos aqui. Mas antes, Camila, queria que você falasse, você é a nossa convidada aqui, falar um pouco da sua trajetória profissional. Hoje você é gerente, né, de gente de gestão lá na Mereu com a gente, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, um pouco da sua história aí. Perfeito. Bem, vamos lá, né? Eu sou psicóloga de formação. Eu gosto de falar que eu fui escolhida e tive o prazer, né, e a vocação aí de escolher a psicologia. Então, o meu pilar aí que me sustenta é muito esse olhar para o comportamento humano. Então, eu sempre fiquei indagando o que faz pessoas diferentes ter comportamentos iguais ou diferentes também. Então, eu tenho a psicologia aí como uma âncora para mim. E a minha trajetória, eu atuei em segmento diferente. Então, eu comecei numa área de segmento de saúde hospitalar. E aí, recém-formada ali, atuando no RH, na psicologia organizacional, eu tive contato com metodologia de qualidade. 5S, ONA, acreditação, ISO. Então, eu já saí da faculdade naquela questão meio que de endireitar um pouco ali, de entrar um pouquinho nesses processos de qualidade. Atuei nesse lugar por um bom tempo, sou muito grata a toda a construção, a tudo que eu desenvolvi ali de forma profissional. Depois eu tive a oportunidade para ir para o ambiente industrial, muito para implantar um RH e me traz uma lembrança muito boa de um RH muito do aconchego. Porque às vezes a gente tem uma impressão, né, da indústria, do fabril, de ser aquela coisa mais mecânica, mais de processo. Eu fui lá para dar um pouco desse tom de gente, de pessoas, de people. Depois eu fui para a área de telecomunicações. E aí eu já fui atuando ali já numa posição mais de uma gestora a nível nacional, gerindo times à distância, culturas diferentes, regionais diferentes, onde a gente tem toda uma linguagem, uma forma de estabelecer contatos muito particular. E aí depois eu entrei no segmento de tecnologia, que, né, trazendo aqui um pouquinho do recorte, eu era cliente da Mereu. Eu tive que... Você estava saindo de férias, eu te abordei porque você era nossa cliente e te convidei para, acho que era um webinar, se eu não me engano. Se você, muito educadamente, falou, tudo bem, prazer, Samuel, foi muito formal naquela época, não existia Samuca ainda, então era, oi Samuel, obrigado pelo convite, que legal, mas eu estou saindo de férias essa semana, não é impossível fazer isso. E eu falei, não, obrigado, tal, e falou, quando voltar a gente conversa. E quando eu voltei, eu não lembro, a gente estava na pandemia, né? Já estava em pandemia. E quando eu voltei, uns diretores falaram assim, olha, Camila vai entrar em contato com você. Eu, tá, mas será que vamos voltar para o assunto do webinar? E na verdade era, não, eu tô fazendo parte da Mereus. Daqui uns dias eu tô aí. E eu, Samuca, eu vou te contar que quando você me abordou, eu já tinha vamos dizer ali, uma sementinha que a gente ia se falar muito de forma aproximada, mas não na posição de cliente Mereu, mas atuando junto na empresa. Então, né, até abrindo aqui um pouco do parênteses, né, eu era cliente da Mereu e eu ficava, né, com aquele sentimento dentro de mim, poxa, eu preciso trabalhar nessa empresa. Eu preciso entrar num lugar onde eu sou muito bem atendida, onde tem um foco no cliente ali, eu me sentia bem ao centro ali de tudo que eu precisava. Obrigado pelo jabá. E eu falei, eu preciso trabalhar nesse lugar, eu preciso entender qual que é a magia do que acontece ali, que as pessoas me tratam tão bem. Então eu falei, eu quero entrar com uma área ali de gente fazendo parte. E aí, depois desse seu convite, né, 2, 3 meses ali, a gente já estava falando, não mais via LinkedIn, mas Sim, ali ao pé do ouvido, ali junto, ali no mesmo setting, ali, né, no escritório. Na verdade, acho que você falou assim, Samuca, eu queria mexer algumas coisas aqui, porque aí já, quando pede, já é o Samuca, né? Aí, Samuca, eu tava pensando em fazer umas coisas aqui, que a gente mudar aqui e tal. Eu falei, Camila, a gente tá à disposição,
eu não apresentei aqui, né, formalmente, mas eu acho que eu sou do time de marketing, sou o head de marketing, então você me chamou ali pra gente tava se conhecendo ali, falou, olha, eu tenho algumas demandas aqui pra gente começar a mexer na comunicação interna lá, então o time já tava apoiando lá. Perfeito. E aí, né, estou na Mereu, muito satisfeita, à frente do time aí de gente e gestão. Não sozinha, né? Porque gente de gestão é com as pessoas, né? Então, sou presenteada aí por estar numa empresa onde gente de gestão está no centro, de fato, ali estratégico, e também rodeada de pessoas muito talentosas, e que eu tive o prazer de falar assim, opa, enquanto cliente eu tinha essa percepção, e agora como responsável pela área de people aqui, eu tenho o prazer de conviver com essas pessoas diariamente. Legal. Bom, gente, eu vou começar assim, a gente tá fazendo esse piloto para começar a divulgar essa iniciativa do podcast, e a gente... O que veio a ideia, né? Eu acompanho muitos podcasts e sempre gosto muito do modelo do áudio, né? Eu acho que tem uma coisa legal do podcast que é uma forma também, igual você pode assistir um vídeo ou ler um artigo, alguma coisa assim, é uma forma de levar um conteúdo. E esse conteúdo querendo ou não, é uma forma também de aprendizagem, né? A gente tem sempre falado isso, tem novas formas de se aprender, então eu gosto muito da ideia de que o podcast é um formato legal, porque eu pessoalmente gosto, e a gente enxergou a oportunidade de, vamos criar um podcast da Mereu, onde vai trazer vários assuntos com a questão de gestão de pessoas, né? Trazer assuntos relevantes, se conectam, principalmente na parte de gestão de performance, né? A gente fala sempre de engajamento, desempenho, desenvolvimento, mas de uma forma geral a gente trazer esse cenário de mais conteúdo, mais formas das pessoas aprenderem, e aí pode ser uma pessoa que está começando, pode ser uma pessoa que já conhece bastante, mas pode trazer pontos diferentes de discussão, né? Então a gente pensou aí do projeto do podcast. E o legal, né, Samuca, disso, porque o podcast, ele traz pra gente ali um aprendizado que ele não precisa de um marcador, de um espaço, de uma ferramenta, né? A gente pode estar a qualquer lugar, na academia, malhando, a caminho do trabalho, em casa, fazendo alguma... Você lembrou da academia, porque você posta pontualmente na academia, tem sido sagrado, né? É porque a gente posta, os bons hábitos a gente posta, a comilança a gente esconde. Entendi, mas aí você lembrou primeiro da academia. Eu sou o último a falar talvez de academia, eu vou falar que talvez lavando louça, dirigindo o carro, ou pois realmente é isso, né? A pessoa pode estar num ônibus, no metrô, no carro, ou pode estar lavando louça, pode estar sentada no sofá de boa, no horário que quer escutar, então realmente isso é bem legal, né? Bacana. E Samuca, me conta aqui, né? Vamos inverter aqui um pouquinho, agora eu vou começar a te entrevistar. Ixi. E traz um pouquinho sobre esse projeto, né? Como que foi a escolha das pessoas? Quem serão os convidados? Serão temas somente de people? Teremos tema de gestão? Me traz um pouquinho sobre isso. Falar primeiro acho que o mais importante quando você pensa em um conteúdo é que seja um conteúdo relevante. Relevância, a gente tem duas coisas para olhar. Primeiro são os temas. Então, realmente são temas voltados para a gestão de pessoas. Então, a gente vai falar vou dar dando um spoiler aqui de alguns... a gente está começando a fazer as gravações, então a gente vai começar a soltar daqui a pouco, vamos falar daqui a pouco um pouco da periodicidade, né? Mas a ideia quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente está falando de muita coisa que acontece, né? De forma sempre macro, eu sempre falo. Tem engajamento, desenvolvimento, desempenho, mas tem recrutamento e seleção, tem off-board, tem on-board, pensando na jornada do colaborador. Além da jornada do colaborador, você tem pesquisa, tem ferramentas que podem ser aplicadas, você tem metodologias que podem ser aplicadas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem desde o podcast Mais Papo Cabeça, que é antropologia e etnologia aplicada na gestão de pessoas. Bacana. Quando a gente foi pegar esse conteúdo, a gente falou, pô, que conteúdo legal. E os convidados sempre a gente tenta trazer pessoas que têm, de certa forma, autoridade ou gostam de falar de um assunto. Às vezes, não necessariamente a pessoa é a pessoa mais relevante no cenário para falar sobre o assunto X. Então, outro spoiler aqui. A gente trouxe uma pessoa para falar sobre felicidade trazendo resultados. E quando eu olhei, a gente meio que dá uma olhada nas redes sociais, a pessoa fala assim, o que a pessoa gosta de falar? O que ela tem prazer de falar, que ela fala de certa forma apaixonada. E essa pessoa falava disso. Esse tema é tão importante que a gente tem um autor, o Márcio Fernandes, que ele escreveu um livro exatamente sobre felicidade dá lucro. Então, ela falou em cima disso também, quando a gente conversou sobre a pauta, e vai ter um episódio sobre isso. É interessante como ela
ela traz isso no LinkedIn dela ali aberto, já foi sistematizando, a partir, se não me engano, se eu não falar besteira, vou lembrar que a gente teve uma reunião só para alinhar qual que seria a abordagem, a pauta, e ela falou, se não me engano, que era não sei se uma pós-graduação, no mestrado, que ela ouviu e focou naquilo, tava ali no calor de tô trabalhando, tô executando coisas aqui, e na questão da parte, vamos dizer assim, acadêmica ou mais formal, né, ela viu isso, acho que na pós-graduação, e achou e começou a mergulhar nisso, e virou um assunto muito interessante para ela. Então, a gente tenta trazer o conteúdo, uma pessoa que tem ou uma autoridade, uma paixão naquilo, para trazer o conteúdo. E a gente tem outro lado, igual você falou, inclusive, sei que você tem N contatos, fica à vontade, depois se quiser indicar para a gente pessoas que você conhece, né? Vocês parecendo uma entidade, né? Vocês uma classe da RH, classe de gente de gestão, a gente sabe que tem muitos grupos de RH, então vocês são muito conectados. Então, traga essas pessoas, indica pra gente, fica à vontade. Quando você foi falando que tá trazendo pessoas que são movidas ou pela questão da autoridade, do saber, mas movidas pela paixão, dentro de mim já pulsa assim uau, esse podcast tem tudo para ser sensacional. Porque hoje a gente tem muitas formas de consumir o aprendizado, artigos, livro, acompanhando tudo que é tendência, mas a gente sente muita falta de conversar com outro ser humano. Sim. Dessa aproximação, desse tete-a-tete. É muito diferente quando a gente quer aprender alguma temática e a gente está consumindo um artigo que está ali trazendo para a gente instrumentos e ferramentas para fazer alguma atividade, e sim, tem sua relevância, mas tem uma diferença enorme quando a gente conversa com uma pessoa que sentiu as mesmas dores que a gente e que conta aqueles pulos do gato que o livro não traz. Sim. Porque a teoria é muito bonita, né? Mas quando a gente vai para o ambiente e a gente lida com pessoas, é muito diferente. Então, trazer para o podcast pessoas que tragam histórias para contar e aquela coisa do tipo assim, olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho eu fui e não foi legal, faz com que a gente fale assim, poxa, tem alguém que sente a minha dor, tem minhas dificuldades, eu sou mortal e a pessoa também é, porque faz com que a gente se permite ser vulnerável. Sim. Eu acho que a gente vive num mundo muito de ter que consumir conteúdo o tempo todo, de ter que ser a pessoa mais especialista o tempo todo e ao mesmo tempo generalista para dar conta de tudo que está se atualizando, mas ao mesmo tempo a gente tem uma carência de quem passa por o que a gente passa? Quem pode me ensinar um caminho mais curto para que alcance o objetivo? E aí o podcast traz isso, né? Porque quando eu paro para escutar um colega, uma pessoa que traz um tema ali que conecta com o que eu estou passando, é o momento que eu vou ter insights maravilhosos e fantásticos, porque aquela escuta me proporcionou naquele momento se conectar com o que eu estou passando. Então, do lado de cá, eu já estou assim, vai rolar um spoiler assim para mim, de tipo, o que vem por aí, assim, nos bastidores? Duas coisas, né? Primeiro que você falou da questão da 3 coisas, acho que interessantes. Uma primeira questão que você falou que é a escuta, né? A gente tá no formato de áudio, mas já falando também, vai ter vídeo, então depois a gente vai falar dos canais aqui, mas vai ter em vídeo também. Mas é legal que seja em vídeo ou em áudio, você pega a voz, o áudio é muito poderoso, né? E o vídeo, obviamente, com áudio também. Então, porque tem uma entonação, tem uma pausa, tem um respiro, tem sentir... Tem uma alegria na fala. Vai ter algo ali que vai dar uma ênfase maior ou menor, então você só não tá lendo, querendo ou não, eu não vou falar isso de forma ruim, a gente escreve N artigos, né? Aí já vai um jabá de novo, mereu.com/blog, mas independente dos artigos, querendo um artigo ali, ele tem uma certa forma fria, vamos dizer assim. Porque ninguém vai olhar para um artigo e ver como se fosse uma pessoa lendo para vocês, contando aquilo. E aí entra também a experiência que a pessoa tem. Isso é muito legal, porque, já que você brincou, se tem spoiler, a gente vai trazer uma pessoa, por exemplo, e já vou falar o título, chama RH Boiadeiro. E ela vai falar da experiência dela de construir ou fazer o RH fazer acontecer em uma fazenda. O que a gente primeiro pensa? E aí você tem coisas que você pode tirar de lições, e aí cada pessoa vai absorver de um jeito, porque pode ter alguém que está tentando trabalhar numa fazenda, vai enxergar algumas coisas, escutar e pensar algumas coisas que pode fazer. Ou a pessoa de repente, igual... conversando com essa pessoa, ela falou, isso que ela achou, que ela falou assim, eu não sei porque os RHs estão desesperados para ir para as grandes capitais e tem um Brasil inteiro para dentro para explorar, que está precisando de
Porque tem gente lá. Então, fazenda, a gente fala assim, fazenda é mais aquela visão que é um homem do campo, mais, vocês falavam, rústico, menos, não tem acesso à tecnologia, não tem tal coisa. É gente do mesmo jeito. E como você falou, por exemplo, da questão, por exemplo, não, né, a sua experiência que você veio de psicologia, e normalmente muita gente que trabalha com gestão de pessoas vem com algum tipo de formação assim, é comportamento, são pessoas, então pode parecer que está distante. Então, essa é a segunda coisa que eu acho muito legal, são N possibilidades que cada um vai absorver de um jeito, ou às vezes, escutando de novo o episódio, que eles pegou, entendi essa história. Então como é que a pessoa fez na fazenda? Que legal. Mas depois ela vai escutar mais devagar, ou na segunda vez fala assim, olha, eu não tinha prestado atenção que ela falou de uma ferramenta tal coisa, então tal coisa foi uma dificuldade que eu tive. Vou tentar aplicar isso. E a gente está tentando fazer isso em todos os episódios. A gente sabe que o que a gente quer trazer o conteúdo pode ser um conceito, pode ser uma ferramenta, pode ser a experiência da própria pessoa que ela fez, e a gente está tentando fazer com que todos os convidados tragam uma dica prática. Tipo assim, o que a pessoa pode fazer ou tentar fazer, porque não quer dizer que vai ter sucesso, mas olha, você pode tentar fazer isso, que eu acho que é o melhor caminho para você mudar a sua jornada com o doador. Olha, eu acho que você pode tentar fazer isso para você ter um diagnóstico melhor de treinamento e desenvolvimento. Também já estou falando de outro assunto aí. Samuca, que quando a gente fala de pessoas atuando em segmentos diferentes, a gente pode ter esse primeiro contato pensando que é muito distante, às vezes, do que a gente faz, mas no final todos nós vamos encontrar no meio do caminho que é igual, que no final das contas o que está no foco são as pessoas. Como que a gente pode conduzir uma melhor jornada e ao mesmo tempo como que a gente pode fazer com que todos tenham um melhor desempenho e automaticamente, por consequência, o desempenho do lugar, da empresa, da organização. Então é muito legal porque não existe ponto que não vai se encontrar, a gente vai costurando e em algum momento a gente fala, poxa, todos nós estamos querendo a mesma coisa aqui. Então, muito legal a iniciativa e parabéns, e vou deixar aqui como dica aqui de consumo aqui, ficar atenta sobre esse podcast. Me conta mais a periodicidade, como que vai ser isso? A gente quer gravar... É um desafio, né? A gente ter conteúdo semanal. Então a ideia dos episódios, a primeira temporada toda vai ser semanal. A gente está pensando se vai ter 2 temporadas no ano, uma pausa, ou talvez uma grande temporada até o final do ano. E, de novo, né? Vai das indicações, dos conteúdos que a gente vai trazer. A gente tá... Todo mundo que a gente tem conversado, a maioria tem aceitado, às vezes tem uma questão de agenda, mas então vai ter episódio semanal, e como eu já falei aqui também, não tem áudio, então você vai achar no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, no máximo de canais que a gente for possível de ter em áudio, e vai ter também no YouTube em formato de vídeo. Não sei se o Spotify também estava para liberar também vídeo em podcast também, a gente coloca lá também. A ideia é disseminar o máximo do conteúdo para que as pessoas, como falei, cada pessoa está em um momento de carreira, está em um ambiente, uma cidade, um tipo de empresa, em um mercado, e vai pensar aplicações diferentes, vai consumir aquilo, e a gente pede depois para todo mundo que seguir a gente, também passa pro colega, né? Então, como eu falei do grupo de WhatsApp, passa pro colega, olha que episódio legal, olha que iniciativa aqui. E pode não, muito legal e muito bem-vindos os feedbacks, porque às vezes, olha, pensei em tal pessoa, então vocês não falaram de tal conteúdo, ou teve uma abordagem tal, a gente poderia falar também disso, e a gente vai se conectar com as pessoas e falar, quem que você indica? Tem alguém que se indica para trazer? Ou você é essa pessoa que quer trazer esse tipo de conteúdo? A gente vai deixar as portas abertas. Indicar aqui minha rede de contato, posso trazer alguns nomes bacanas aqui para compartilhar vivências e conhecimentos? Tudo, todo mundo, a gente não vai negar nada, acho que todo mundo tem algo para ensinar. Você falou uma coisa antes que é muito legal, que eu não trabalhava, né, no mercado de HR Techs, quer dizer, já trabalhei com HR Tech, mas em outro foco, em outra plataforma. E quando eu vim para Mereu, eu tive esse desafio de aprender. E você sofria ali com a gente, porque a gente falava, a gente precisa falar disso aqui no marketing com autoridade desse assunto. E é muito legal isso que você falou, que você sempre dizer assim, olha,
essa funciona assim, mas isso aqui é desse jeito que eu vejo e que eu tô querendo aplicar aqui na Mereu. Mas na outra empresa eu já apliquei de outro jeito, que lá tinha um outro cenário XYZ, na outra foi ABC. Então não tem receita. Então por isso que eu acho que todas essas pessoas vão trazer experiências diferentes, formas diferentes de fazer, ideias diferentes, e depois cada um vai consumir e ver como aplicar isso, que é o mais legal. Então semanalmente a gente vai ter em áudio, vídeo, e depois a gente vai ver aqui nos comentários, na descrição do episódio, a gente vai deixar todos os canais, então fica à vontade, onde a pessoa se sentir mais confortável para seguir. E de novo, se tiver sugestão, tiver uma pauta, tiver um assunto, fala, olha, trouxe essa visão que foi legal, mas queria trazer uma outra visão sobre esse tema, fica à vontade também, essa é a ideia. Bacana. E quando a gente fala, né, Samuca, essa questão de conectar, às vezes a gente vai se conectar, mas não por... Às vezes, a forma como a pessoa implantou, praticou, pode não fazer sentido na minha cultura, no meu contexto, mas não significa que seja descartável. Porque aquela ideia me proporciona uma abertura de mindset, de visão estratégica e espacial para pegar a ideia original e falar como é que eu encaixo aqui, né? Porque quando a gente está na área, né, atuando, a gente fala muito assim, tá, mas o que faz sentido para minha modelagem cultural? Né? O que eu consigo pegar de lições aprendidas, de boas dicas, de boas práticas e refinar, costurar aqui com a minha identidade que vai fazer sentido para o meu público. Então, todos esses ensaios, todos esses inputs, todas essas trocas, com certeza vai borbulhar a nossa mente, vai nos provocar a sair também dessa zona de conforto, desse lugar comum e de falar, poxa, tem muita coisa bacana acontecendo para além do meu quadradinho aqui e que bom que eu posso consumir isso para ter uma visão um pouco mais expandida aqui, para trazer esses ganhos para a empresa. E outra coisa, né, a gente... Tem um ponto que tem se discutido muito no mercado, né? Já fazendo uma provocação. Lá vem uma polêmica. Acho que merece uma música, tá? Depois eu acho que precisamente vai ter um momento do bloco. Trilha. Aí vou ver com o pessoal se vai ter um momento polêmico, né? Momento... Que toca os tambores. Não, mas é porque a gente pensa que, sim, a gente tem um foco na gestão de pessoas e, obviamente, acho que não tem nada de errado. As pessoas falam, quem que trabalha com gestão de pessoas? As pessoas primeiro apontam o RH. Ou a gente, como chama no Mereu, gente gestão, ou gente cultura, aí os nomes vão, né? Algumas empresas chamam de departamento pessoal, que eu acho até injusto com o nome, porque... Mas enfim, a questão a gente tem que pensar também que não é só o RH que tem que executar. E aí a palavra que eu tenho ouvido muito no mercado, isso apareceu, se não me engano, no último evento nosso, que tem que parar de pensar que é o RH paternalista, que tudo é o RH que tem que resolver. Então, sim, eu acredito que muitos conteúdos do RH vai enxergar mais de forma mais prática, mais rápida onde coloca, mas eu acho que diversos assuntos, até porque a gente vai trazer uma dica prática, como que fez, o que aconteceu, serve para diversas lideranças. E é isso que eu queria trazer. Como é que você vê essa questão, essa mudança do RH? Eu vi um ponto de vista que alguém trouxe que era até de, acho que talvez, sei lá, se o RH vai acabar no futuro. Eu falei, gente, mas não é, na minha opinião, não é para tanto. Mas era nessa questão que a pessoa estava trazendo uma visão que era que os RHs, isso era legal, que as pessoas que trabalham com a parte de gestão de pessoas estavam assumindo cargos mais estratégicos ainda, tipo assim, CEO da empresa veio da área de gestão de pessoas. E aí fala assim, não, porque o que o RH pratica ali, na verdade, tem que ser uma prática de todas as lideranças. Não estou falando de folha de ponto, gente, não estou diminuindo também esse serviço, estou falando que não é a folha de ponto, não é o controle de férias, não são essas coisas, apesar de que até isso os líderes fazem, né? Se pensar, não faz sentido, mas o RH mexer com férias, mas enfim, eu estou falando que não é aquela coisa processual que precisa, o que chamam de departamento pessoal, fazer o HR Core, o Core RH, que é o básico ali, vamos dizer assim, que precisa ser feito, né? Mas nessas outras atividades quem que trabalha em engajamento? É o RH? Tá, mas e o líder? Pouco importa? Então, queria já trazendo isso, que eu acho que tem vários conteúdos que podem servir para as lideranças em geral e para todas as pessoas que quiserem escutar, pensar como pode ser aplicado à sua empresa. Pode ser a pessoa que está começando a carreira, de repente, fala assim, gostei desse tipo de assunto e, como você falou lá atrás, que você começou a se interessar, pode ter pessoas também que vão se interessar. Mas como é que você vê essa visão desse RH paternalista e que talvez que não pode ser assim? Aí eu faço 2 recortes, né? O primeiro da nomenclatura, né? A gente
a gente tem uma necessidade, né, histórica de nomear as coisas, né? Visto que a gente gosta de ser chamado pelo nome. Né, a gente não fala, ei menino, ei cara, a gente fala Samuel, né? Porque a gente trazer o nome traz uma identidade. Sim. Então a gente tem uma necessidade de nomear. No meu caso, Samuca. É porque todo mundo só chama. E aí, essa questão da nomenclatura do RH, a gente também tem que trazer que ela está muito ancorada no fator histórico, né? Então, a gente não pode desconsiderar as revoluções industriais, né? A gente teve a Revolução Industrial trazendo marcos e evoluções, e o RH foi pivotando. E aí a gente hoje chega nessa questão, às vezes, muito de rotular, né? Tem a área de people, tem a área de cultura, tem a área de RH, né? E quando fala RH, as pessoas tendem a olhar como se fosse uma coisa meio antiquada. Não, gente, tá tudo bem, é só um nome. Eu acho que muito mais para além do nome, a gente tem que entender aonde que esse RH, essa área de pessoas, ela se posiciona de maneira estratégica na empresa. Eu posso ter um nome extremamente enxuto e, ao olhar de muitos, ser extremamente antiquado, mas eu posso estar no centro das discussões porque o board comprou essa minha vinda, colocou o RH nessa posição. Então, devolvendo a provocação, né, a gente sim tem uma necessidade de nomear. O nome, ele conta uma história. Né, na Mereu eu sou head de gente e gestão, porque a parte de pessoas, mas a parte de gestão de resultados, né, são rotinas, papéis, missões ali que ficam comigo, então é importante para saber a direção e o que a gente precisa conquistar e entregar de valor, né? Qual que é o meu propósito de ser e existir ali, mas a gente tem que pensar também o quanto a empresa está madura para ter um RH estratégico, porque ser um RH estratégico é ser um RH provocador. Né? E aí a gente entra nessas discussões que qual que é a diferença, né? Qual que é a linha tênue entre a gente ser do acolhimento e ser muito patriarcal. A gente vive nessa discussão, e aí eu gosto de falar que a linha tênue é uma linha muito de comando e operação, de subordinação excessiva. Eu acho que ela não tem mais esse espaço. Né, essa questão que as coisas acontecem só porque o RH está ali, ou as coisas acontecem porque o RH precisa existir, eu acho que meio que caiu de moda, sabe? O RH existe, ele é estratégico para desenvolver as pessoas, para fazer através delas. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de pessoas, né, e quando a gente eleva isso, né, quando a gente dimensiona isso para empresas gigantes, a gente não dá conta de uma aproximação. E ninguém melhor que o gestor para saber quem é aquela pessoa que faz parte do time, como que ela tá, se ela tá passando por um momento, o que ela precisa ser desenvolvida, quais são as dores, como é que tá esse engajamento, como é que tá essa aderência na empresa. Então, eu acredito muito no nosso papel central ali de apoiar as pessoas. Claro que a gente tem um papel de acolher, e o que é o acolher? Fazer a pessoa se engajar a cultura, entender a cultura, os papéis, a sua responsabilidade, inclusive, de existir ali na empresa, né? A gente existe para entregar algo, a gente existe para atacar uma dor, né? Então, o RH ele tem esse papel fundamental para ajudar isso, para apoiar os líderes nessa condução, mas a gente tem um papel muito importante, muito essencial, que é fazer, através dos líderes, que as coisas aconteçam, mesmo a gente saindo de cena. Então, eu acredito muito nesse papel do RH responsivo de como é que eu consigo levantar o nível de maturidade dos gestores para que eles sejam, além de gestores extremamente com excelência técnica, mas acima de tudo gestores de pessoas. Uhum. Então, eu acredito muito nesse RH estratégico, onde a gente desenvolve e forma líderes para formar pessoas, e no final das contas, se eu sair de cena, as coisas rodam e funcionam da mesma forma, porque exige um desapegar da gente muito de que a gente está ali para fazer com que as coisas aconteçam na nossa ausência. Então, eu acredito que é bem por essa linha. Tá certo. E aí, já falando aqui também porque que eu falei, vamos fazer o piloto, topa fazer com a gente? Ela abre uma agenda, daqui a pouco ela tá de férias. Eu posso falar isso aqui porque é a última atividade dela antes das merecidas férias. Porque todo mundo precisa descansar também para recarregar as baterias. Então, aí você abriu essa agenda pra gente, mas eu falei, convidar a Camila, porque é nosso time aqui de gente de gestão, então tá aqui em casa com a gente, e sei que será um assunto legal de debater desse piloto, que era assim, essa questão de criar conteúdo para de gestão de pessoas, e como a gente acabou de falar,
principalmente para as pessoas também que trabalham na gestão de pessoas diretamente como RH, agente de gestão, mas também para outras lideranças que acharem que é importante, e a gente acredita que de aprenderem sobre N coisas, N atividades, N práticas, metodologias que a gente vai acabar aprendendo com todo mundo que a gente vai trazer aqui. Mas aí uma das iniciativas que você tem é um grupo de gente de gestão. Sim. Por quê? Eu sei que assim, existem N grupos de RH. E como é que nasceu isso? Você falou assim, pensei em me organizar aqui e acho que até pouco tempo tinha uma pessoa que deve ter começado com você e daqui a pouco eu vi divulgando no LinkedIn, tá tendo muito retorno, muita gente se cadastrando. Fala um pouquinho só desse grupo também, porque querendo ou não é uma forma também de ter troca, querendo também a forma, um espaço pode ter provocações, podem ter dúvidas, pode ter gente pedindo ajuda, pode ter gente dando dica. Então, como é que surgiu essa ideia? E fala um pouco desse grupo de gente de gestão. Legal. Bem, Samuca, eu gosto de falar que a gente sempre pensa em cenários e contexto diante de uma dor. Esse grupo no WhatsApp, né, ele começou como grupo, hoje é uma comunidade. Ele foi criado lá em 2012, porque eu não sou de Belo Horizonte, né, eu sou de um interior de Minas. E quando eu aterrisei... Você ficou com vergonha de falar a cidade, porque as nossas famílias são da mesma cidade, apesar de não sermos parentes? De Ponte Nova, vamos falar de Ponte Nova aqui. Né? Então, de Ponte Nova, a família... Onde tem o melhor doce, né? Não, vamos pro Jabá, melhor goiabado, melhor doce de leite. Isso então, aí. Eu tenho muito orgulho da minha cidade, onde eu me desenvolvi, né? Você nasceu lá. Eu nasci em BH, mas a família de lá. Você deu uma percorrida lá só pra eu jogar uma terra na sua cabeça. Deve ter sido. Fazer aquelas brincadeiras que com tinha certeza. Antigamente, né? Vamos parar por aí, senão a gente entrega a idade. Exatamente, quero falar nada disso. Mas esse grupo surgiu por uma necessidade. Eu cheguei em Belo Horizonte e eu percebia que, diferente de Ponte Nova, onde eu já tinha atuado na indústria, no ambiente hospitalar, e onde a gente tem uma relação mais intimista, mais aproximada, porque todo mundo conhece todo mundo. Belo Horizonte, falei, poxa, eu preciso conectar com gente boa. Eu preciso entender um pouco desse código, das melhores práticas, o que faz sentido aqui, o que eu posso me evoluir profissionalmente. E aí eu entrei no LinkedIn, saí adicionando todo mundo que era head igual a mim, saindo convidando e falando, olha, bora montar um grupo de WhatsApp pra gente conectar, trocar as dores, trocar a experiência, falar como é que tá o dia, falar um pouquinho do sonho grande, das frustrações de atuar na área. E aí esse grupo começou em 2012, eu tenho muito orgulho das pessoas que estão comigo desde lá de trás. E aí a gente tem esse grupo onde literalmente a gente compartilha, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa implantar um processo, a gente precisa ter uma visão de cenário muito rápido. E às vezes esse tempo ele tá um pouco descasado com a velocidade que a gente tem para aprender e para consumir esse aprendizado. Então o grupo ele funciona muito assim, poxa, eu tenho essa dor. E as pessoas já falam, olha, faz assim, eu tenho isso daqui, eu consumi dessa forma, toma aqui meu material, veja se faz sentido. Então é um grupo extremamente proativo, de muita troca, a gente já deu muitas gargalhadas, a gente já se divertiu bastante, trocando as dores. Já tivemos casos de muita parceria do tipo, olha, de boa, a gente tá aqui disputando por mesmo talento, mas vem cá, me ajuda aqui. Então a gente tem essa parceria. Essa comunidade hoje, do grupo a gente evoluiu para a comunidade de gente de gestão. E hoje essa comunidade a gente tem um grupo somente ali, né, para as pessoas que são líderes, exatamente para a gente discutir ali assuntos, dores, conquistas a nível de liderança. E a gente tem um grupo de não líderes, que a gente discute o dia a dia ali também, as mesmas dificuldades, que tem tanta sua relevância quanto dos líderes. Então a comunidade está bem legal, a gente está com mais de 1.000 pessoas aí embarcadas. Muita gente. Promovendo muito assunto. Tem dia que a gente chega no final do dia, né, e desespera, porque a gente olha para o grupo e fala, 170 mensagens que eu não li, como é que eu dou conta disso tudo? Mas é um projeto bem bacana, que eu tenho muito orgulho, e a ideia é que cada vez mais a gente possa trazer o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque eu acho que é muito legal quando a gente expande um pouquinho territorialmente, sabe? E aí no grupo eu tenho pessoa do sul, eu tenho do norte, então a gente está discutindo o que está acontecendo em cada canto do Brasil, como que isso pega em cada lugar. Então tá bem legal, e aí é algo que dá aquele calorzinho no coração da gente estar ali o tempo todo trocando com pessoas ali da área. Legal, parabéns pela iniciativa. E
que a gente vai fazer, de novo, nos comentários, na descrição aqui, e nós vamos deixar o link também pro grupo, porque o grupo, a comunidade, né, tem no WhatsApp, então não dá para deixar aquele nome todinho, mas a gente pega e deixa o link aqui para quem quiser entrar, e aí já pede para entrar e aí aceita. Não sei se é um processo como que funciona, tanto esse de líderes quanto de todo mundo, vamos dizer assim, mais amplo. Mas aí a gente deixa o link aqui no comentário, na descrição do episódio. Inclusive, de repente, se alguém tiver caído aqui meio de paraquedas, porque recebeu esse link, seja no grupo de WhatsApp, seja viu no feed de Instagram de alguém, sei lá, por N canais você pode ter chegado. De novo, a gente vai deixar aqui os canais de todos as formas que você pode seguir. Aí tem rede que chama seguir, tem rede que chama de outra forma, conectar, que é o podcast em si, porque aí a pessoa recebe a novidade ali toda semana, então vai ficar receber ali quando sair um novo episódio, normalmente nos aplicativos do celular já faz o download, e aí o que a gente falou, hoje tô aqui, vou lavar uma louça, e aí eu vou escutar um episódio, não, tô indo pro trabalho, tô dirigindo, eu tô no metrô, vou colocar o fone aqui, vou escutar esse episódio. Tá tudo bem se a pessoa estiver na academia também, tá, Samuca? Tá na academia também. Então a gente vai deixar aqui. Camila, ou K, né? Eu falo mais Camila, poucas vezes chamo de K. Mas Camila, queria te agradecer demais a sua presença aqui. A gente tem essa conexão, de troca, então foi muito legal essa experiência de trazer você aqui no nosso episódio 00, nosso piloto MVP. Mas antes de chegar ao fim, queria deixar seu contato também pessoal, porque a pessoa pode achar o grupo aqui, né? Como a gente falou, mas qual o melhor canal? LinkedIn? Como é que a pessoa pode te achar? Pode também trocar com você diretamente, individualmente, ou também se conectar com você ou te seguir em outros canais? O que você pode deixar de contato aí? Claro. Pode me procurar lá no LinkedIn, Camila Gonçalves Guimarães. Se tiver aí, né, muitas pessoas aí com os nomes parecidos, não tem problema, é só entrar no LinkedIn da Mereu, né, que por sinal, inclusive, pode seguir, né, a Mereu. Agradecemos. Pode seguir a nossa página lá, faz contato comigo, vamos trocar figurinha, me adiciona, vamos junto. Eu acho que a gente só evolui como profissional na troca. Pode parecer que é chover no molhado, mas eu acredito muito que a gente aprende quando a gente para ouvir o outro, né? Então fiquem à vontade para me adicionar, para a gente trocar figurinha, para dar feedback, para trazer sugestões, porque a gente está aqui para isso mesmo e eu estou aqui disponível. Agradeço o convite, né? É uma grande responsabilidade, né? Estar nesse episódio aqui para abrir espaço aí para os profissionais, mas eu tenho muito orgulho de não somente, né, pelo convite de estar aqui, Samuca, de ter um pouquinho do momento aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa iniciativa que é sensacional, mas também de fazer parte, né, da Mereu e dessa preocupação que a gente tem contínua, né, de sempre alavancar a performance das pessoas e das empresas. Então, esse projeto podcast conversa muito também com o nosso propósito enquanto empresa. Então, obrigada pelo convite e que a gente possa ter mais momentos como esse, de muita troca, de muitas risadas também. Bom que eu vou toda semana falar, já baixou, escutou, o que você achou dessa semana? E aí vai trazer seus pontos de vista, igual quando a gente discutia artigos, e-books e falava, o que você acha desse material? Tá legal? Tá certinho? E aí eu vou cobrar de você. Falar assim, você foi na academia? Escutou o episódio? Gostou? Tá tranquilo? Gente, a gente tá chegando no final. Então, de novo agradecendo. Falando de novo também para todo mundo que quiser seguir a gente vai postar muita coisa também nas redes sociais da Mereu também, para que as pessoas possam conhecer os outros canais. E a gente vai ficando aqui por hoje. Até semana que vem, com o próximo episódio. Abraço e beijo para todo mundo. Até mais.